Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 do livro de Neemias. Pedi para trocar a tribuna aqui, colocar a tribuna. Pode ser a de acrílico ou a de madeira. O pregador, o orador já é ruim. E a mesinha lá embaixo, aí pior ainda, né? Graças a Deus. Vamos lá. Neemias, capítulo 1. Para a gente falar um pouco de lideranças que inspiram ou influenciam. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e derramo contra ti, e também De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos meus ouvidos à oração do teu servo, os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém. Soberano e eterno Deus, engrandecemos e glorificamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ajuda-nos a compreender a profundidade, Senhor eterno, do Teu amor, através do ensino, através, Senhor eterno, deste momento importante com lideranças do ministério, da juventude. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, dá-nos inteligência espiritual, que nós possamos prospectar, Senhor eterno, no caminho do entendimento, as verdades bíblicas para a nossa vida diária, para a nossa motivação, para o crescimento espiritual, Senhor eterno, para diante de Ti, junto ao Teu povo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Podem tomar assento. Agradecer ao pastor Flávio Pena, sua diretoria pela ideia, pela brilhante ideia, apesar que a Umademp está perdendo para o Camp. O Camp nós tivemos uns 300 líderes
líderes participando lá no auditório do polo da universidade nossa lá. Mas o povo está chegando, né? Sabe que o jovem é meio que tranquilo, até meio-dia eles vão chegar, né? Até meio-dia eles vão chegar. Vai ser bênção, graças a Deus. Mas o tema que foi dado para a gente comentar aqui, antes de iniciar, gostaria que se os irmãos pudessem providenciar junto à secretaria bloquinho e distribuísse folha para os irmãos eventualmente anotar perguntas ao final de cada palestra. Eu acho que eles têm blocos lá que principalmente a gente usa dentro da revista de obreiros. O tema escolhido para a gente desenvolver aqui num bate-papo não é nada de um estudo, nada de um ensino propriamente bíblico, mas é fundamentado na palavra, mas para a gente trocar ideia aqui e andar um pouco nesse tema importante que é lideranças que inspiram ou influenciam. A impressão que se tem na igreja, ou da igreja que o mundo tenta incutir na nossa mente, é que no meio do povo de Deus, o povo é tudo ignorante, ninguém sabe nada, ninguém vai para lugar nenhum, o povo não é de estudo. Pelo menos as pessoas de fora olham assim para a gente. E não é bem assim, não é bem assim. Hoje tem uma geração que se prepara, que se interessa, que estuda, que participa, uma geração motivada que vai influenciando cada dia o nosso meio que nós vivemos, que nós participamos. Nosso meio mudou nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, de uma maneira significativa. Então não é bem assim que nós somos um povo ignorante, um povo iletrado, um povo sem cultura, sem conhecimento de ciência, de nada disso. Se nós buscarmos no meio evangélico, nós vamos ver que tem muita gente de influência que Deus tem levantado e que tem feito a diferença na nossa nação e no mundo. O maior pregador da presente era, o maior evangelista da presente era, pouca gente conhece, mas é um brasileiro, Reinhard Bonk. Reinhard Bonk é um brasileiro naturalizado alemão e ele está fazendo agora a sua última cruzada, que está transferindo o seu ministério para os seus sucessores mais novos, mas deve estar nos altos dos seus 70 anos. As maiores cruzadas evangelísticas que esse homem faz chega a alcançar 3 milhões de pessoas, 3 milhões ou mais ainda na África, na Nigéria. São cruzadas enormes. Um brasileiro com a mente intelectualizada, voltada para a palavra, voltada para o evangelismo mundial, um homem de posse, um homem próspero, que trabalhou e voltou-se para o evangelismo mundial e conquistou o espaço. Li um livro dele que chama-se Evangelismo por Fogo. Ganhei numa determinada convenção de um irmão, Evangelismo por Fogo, e comecei a manusear as páginas do livro e vi ele em reunião, foto deles em reunião com reis, com sheiks, com príncipes, com cônsul, e ele entregando uma Bíblia para um determinado rei no Oriente Médio, e estava uma frase que eu nunca esqueci mais: por minha causa sereis levados à presença de reis e de autoridades por causa do meu nome. Ali não é a primeira leitura que a gente tem, não é para ser julgado, é como representante da igreja. Se tirar o nome de pastor da nossa vida, se tirar o nome da igreja que nos acompanha, que nos cerca, nós não somos nada. E às vezes nós vamos diante de autoridades que ela nos chama, nos convida, ou elas vêm até nós e elas nos consideram e nos honram, não é por causa do nome pessoal da gente, é por causa do nome de Jesus que está na gente. Então nós passamos a influenciar
a influenciar, a inspirar outras pessoas como se portar, como andar, como pensar, autoridades que vêm, que transitam no nosso meio. Então, é só para começar aqui. Eu escolhi o tema de Neemias porque Neemias é o homem que é lido nas universidades americanas, é usado nos cursos de administração como modelo intelectualizado do homem de Deus que sabe administrar. Você não vê Neemias como sacerdote, você não vê Neemias como pastor, você vê Neemias como um intercessor interessado em contribuir para a obra de Deus, para a sua cidade, para o seu país, a sua nação, e muito preocupado e sofrido com o que estava acontecendo na sua terra. Seria o mesmo quando trouxeram a notícia a ele, ele perguntou para o seu irmão, para os irmãos que haviam voltado de Jerusalém, como é que está a nossa cidade? Eles disseram, tocaram fogo em tudo. O que sobrou lá que não foi transportado foi a raça miserável mesmo. O rei largou para lá porque não tinha nem como transportar, é como levar mendigo, não vai a lugar nenhum. Largou para lá, eles estão numa miséria tremenda e os muros da cidade queimado, rachado, fendido, e as portas da cidade tocadas a fogo, está uma desgraça total. Aquele homem, lembrando da glória de Jerusalém, de Judá, ele sofreu, começou a chorar, foi buscar a Deus, aquele aperto no seu coração, e ele chorando, falou, Senhor, como é que pode? Isso aqui é o pecado dos nossos pais, eles pecaram, eles erraram, mas Tu és bom para perdoar, minha família também errou, meus pais também pecaram e erraram, mas Tu és, Senhor, Tu podes mudar essa situação, essa coisa. Ele não é o tipo da pessoa que está no palácio e fala, quer saber de uma coisa? Eu conquistei esse lugar, eu demorei para chegar aqui, eu não cheguei aqui porque alguém me indicou, não, eu cheguei aqui porque eu sou bom mesmo, eu sou estudado, eu sou intelectualizado, eu falo 2, 3 idiomas, e o rei me escolheu para ser o copeiro-mor. Ele vivia numa boa, ele vivia dentro do reino de Suzã, de Babilônia, e vivia diferenciado, não tinha falta de comida, certamente era muito bem pago para ser o copeiro do rei, vivia no palácio, usufruía do bom e do melhor, e ele poderia falar assim, que se vire, Deus que cobrou de quem não foi, se vire, cada um que responda por si. Não, Senhor, ele desceu e foi interceder pela sua nação, pelo seu povo, pela sua geração que havia caído em desgraça. O que nos faz ver no presente momento agora? A gente pega um viés, Deus colocou no meu coração, não ficar falando mal dos deputados, de juiz, de não sei o quê, não ficar falando mal, erraram. Nós como igreja, como povo sacerdotal, nós temos a obrigação de interceder e orar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, erraram. Daniel faz uma oração, Senhor, a Ti pertence a confusão de rosto, a nós pertence a confusão de rosto, aliás, e a Ti pertence as misericórdias. Nós não sabemos o que fazemos, a gente erra, mas a misericórdia está contigo para que nós sejamos abençoados. Perdoa a gente, perdoa o povo, perdoa a nação, perdoa nossos pecados, as nossas famílias. Daniel faz uma intercessão igual a de Neemias, porque o diabo quer que a gente se volte contra tudo e contra todos, e esqueçamos de orar, de influenciar. Não, peraí, eu não vou orar, esses camaradas nem oração merecem. Só que se cair todo mundo, quem é que vai sofrer? Diga para mim, quem é que vai sofrer? Nós, por tabela é nós vamos sofrer. Se cair o governo, se cair as estruturas do Supremo Tribunal, porque todo mundo deve ali, meu irmão. As togas estão todas sujas e manchadas, todo mundo deve, não escapa um. E Deus bradou na igreja aqui há uns 3 anos atrás, antes de começar a bagunça. E eu sempre tive um critério, eu não questiono profecia. Eu tomo muito cuidado, por mais doida que ela seja. Eu não questiono, tenho muito cuidado com ela. Muito cuidado, eu coloco no meu arquivo lá, se cumprir, foi Deus que falou. Se não cumprir, o profeta falou da carne e é mentiroso. Acabou e pronto. Já vi profecia maluca, já vi coisas absurdas,
já vi, mas eu ouvi Deus tomar profeta aqui na igreja e falar coisas absurdas. Eu vou mexer no globo da terra. Eu vou mexer no globo da terra e eu vou mandar um tsunami que vou abalar o Japão e vou quebrar a soberba do Japão para que eles saibam que eu sou Deus. Meu Deus, eu anotei, gravei e fiquei atento. Passaram 3 meses, aconteceu o tsunami do Japão, estava numa escola bíblica aqui, os irmãos do Peru estavam aqui, chegou a notícia para o pastor do Peru, nosso pastor Juan, e dizendo que a água tinha subido na praia do Peru, em Lima, tinha subido 3 metros de altura no nível normal, porque o tsunami do Pacífico atingiu a parte do Peru na costa aqui. Já pensou? Passado uma semana, eu vi uma estátua do Buda do tamanho dessa galeria, caída de cara na lama. Buda, aquele gordão, caída de cara na lama. O Espírito de Deus falou comigo: eu sou Deus, eu sou Deus. O homem brinca até onde Deus deixa. Tem hora que Deus fala: vamos recomeçar a brincadeira. Sabe aquelas coisas de criança que você está brincando, de repente você fala: não, o brinquedo é meu, ninguém mais vai brincar. Pronto, você pega e vai embora e deixa os outros falando sozinho. Então Deus acaba com a graça deles. Arrebentou, essa foi uma delas. Outra: vou mandar um mar de lama no estado de Minas Gerais, que vai assustar o Brasil. Meu Deus, um mar de lama, esse profeta aí está xarope. Quem é que diria que as represas da mineradora iria explodir e varrer várias cidades? Tem gente que não acharam até hoje. E aí? Você vai duvidar do Deus que você serve? É melhor reconfigurar a sua página de crer no que Deus fala. Outra: vai haver derramamento de sangue nesse país. Vai haver derramamento. Olha, eu sou da geração de 60, sou nascido em 60 e nunca vi guerra. Eu vi alguns levantes no país, no tempo final da ditadura, vi alguns levantes, mas não guerra em si. Minha geração, do meu tempo, 64, quando terminou as guerras da ditadura, os levantes bravos em São Paulo e no Brasil, eu não vi nada. Mas em 75, por aí, eu vi alguns levantes no estado de São Paulo aqui, e não vi nada de derramamento de sangue. Vi guerra, vi briga de exército e estudante, mas guerra mesmo não vi. Falei: e que guerra é essa? Pensando, é que a imprensa abafou para ajudar o governo Lula, mas eles tocaram fogo. Os presídios, não foi nem os morros, foi os presídios, tocaram fogo no país. Os presídios. E eu fiquei olhando aquilo. Antes disso, aconteceu um movimento dos estudantes que num dia eles convocaram, de um dia para o outro, um protesto no centro do Rio de Janeiro de 1,5 milhão de pessoas. Parou o país. 1,5 milhão de pessoas convocadas pela rede da internet. 1,5 milhão. E eu fui orar: Senhor, mas o que está vendo? Será que vai acontecer alguma coisa? E eu olhando no Egito, o Egito aconteceu um fato interessante. A gente que estuda a Bíblia e compara os sinais, o Egito fez de tudo para derrubar o sistema do Mubarak. Não, os islâmicos são melhor, e foram lá e elegeram o islâmico. Elegeram o islâmico fundamentalista. Ele ganhou com quase 70% a eleição no Egito, prenderam o presidente, fizeram uma revolta. Não demorou um ano, deram outro golpe. O exército percebeu que aquele homem que foi preso era melhor do que aquele outro que tinha sido eleito, fundamentalista, sanguinário, sanguessuga. E o Egito se levantou do nada, assim, todinho, uma guerra tremenda, e espalhou pela Ásia todinha, e foram derrubando os governos islâmicos. Aí eu fui orar, Deus falou assim: eu sou o Senhor dos exércitos. Deus não é o Senhor dos crentes não, meu irmão. Deus é o Senhor dos exércitos. Para Ele dar um assobio no meio dos comunistas e mandar eles entrar dentro dos petistas,
virar um angu de caroço entre eles, desentender e virar uma encrenca só, é só ele assobiar. Se ele assobia e chama mosca, chama gafanhoto, chama peste, ele não pode fazer? Ele faz. Eu sou o Senhor dos exércitos. Os exércitos contra e a favor é tudo deles. É tudo deles. É tudo dele. Ele que manda, ele que faz. É ele que faz. Falei, meu Deus. E nessa dos presos eu fiquei olhando, acompanhando. Não podia viajar, não podia sair, porque algumas cidades ficaram sitiadas por causa do assombro, como Natal, como algumas do Nordeste não podia ir por conta da retaliação dos presídios, e o exército cercou um presídio lá em Natal, cercou um presídio, e eles não podiam invadir, senão ia matar muita gente e espalhar por outros. E chegou numa sexta-feira, saiu uma ordem de dentro do presídio. Você já pensou preso dando ordem, meu irmão? Já pensou? Preso dando ordem? Saiu uma ordem, para tudo, queremos uma trégua. Por quê? Porque agora é o horário dos crentes fazer o culto. Os crentes fazer o culto, 10 horas da manhã, ninguém faz mais nada. Para tudo. E eles ficaram olhando, os crentes se reuniram, fizeram o culto. Quando terminou o culto dos crentes, preso crente. Nós temos igreja dentro de presídio, com círculo de oração, com grupo de obreiros, dentro do presídio. Você está pensando que Deus não atravessa? Deus não precisa de autorização de guarda, de autorização de ninguém. Ele atravessa a muralha, atravessa a porta, vai lá, fala com o camarada que está orando, que está pedindo, que as famílias estão orando por ele, fala com ele, converte ele, cura ele, sara ele, faz dele um obreiro lá dentro, fala, fica aí que você não soube me respeitar em liberdade, cuida um pouco dos meus aqui, depois eu cuido do seu caso aqui. Nós temos grandes igrejas dentro de presídio, Teve o culto, depois que terminou o culto, voltou o pau quebrado de novo. Então Deus é Deus. O Neemias podia falar assim, não quero nem saber, eu estou numa boa. É mesmo. Você que é líder, você que é crente, na média aqui, nós estamos entre, vamos chutar uma média aqui, 25 anos de idade, não é isso? 25 anos de idade aqui, 25. Outros para mais, outros um pouco para menos. E eu vou dizer isso na participação quando eu estiver na mocidade. Precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente estiver sentado numa cadeira lá na frente, que a gente vai estudar, vai crescer, vai progredir na empresa, na escola, no estudo. Quando a gente estiver sentado numa cadeira lá na frente, de advogado, de empresário, de administrador, de promotor, de juiz, né? E por aí vai, de comerciante próspero, a gente não começar a tripudiar em cima do nome da igreja, em cima do nome de crente, porque afinal nós somos servos de Deus. Nós devemos usar nossa influência para abençoar o povo de Deus e para mostrar onde a gente chegar que o crente faz a diferença. Faz a diferença não é se corrompendo, não é roubando, não é se prostituindo, com todo aquele assédio que o diabo coloca para cima da gente para nos destruir, não. É você chegar na cadeira grande e falar, não, eu sou crente. Você não tem vergonha? Eu não, por que vergonha? Vamos comparar você e eu? Você quer comparar você e eu? Vamos comparar. Não é voltar atrás e falar assim, não, isso aí não é comigo não, Neemias não fez isso. É comigo sim. A minha igreja, vamos trocar a cidade pela igreja. Estão destruindo a minha igreja, estão difamando a minha igreja na internet, estão difamando a minha igreja, estão tocando fogo nas portas da minha igreja, estão quebrando os muros da minha igreja, eu estou ofendido, não pode, Deus reina, olha quanto Deus operou na igreja, agora a minha igreja está na mão de quebrados, estão arrebentando, não pode, eu vou fazer tudo para reerguer, para ajudar, para cooperar, para restabelecer a minha igreja, a minha cidade. Não existe um povo mais nacionalista do que o judeu. Não existe. Prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Ele chega a dizer um salmo tão forte, Senhor, apegue-se a minha língua no meu paladar. Se eu esquecer de Jerusalém, a minha maior alegria. Ele via Jerusalém como a igreja, como a futura noiva, aleluia, do Messias, de Jeová, do Messias. Eu não posso esquecer de Jerusalém, por todo o bem que Deus tinha feito e pelas promessas que ainda vai cumprir. Como é que eu posso querer o mal da minha igreja? Como é que eu posso dar as costas para a minha igreja?
ir embora, tratar de qualquer jeito. Hoje nós vivemos numa geração estranha. A gente cuida aqui da igreja, tem várias reuniões, tem equipes que trabalham, que atendem o povo, que atendem os irmãos que chegam de outras igrejas e vai atendendo de onde você veio, o que você faz, o que você quer, e vai atendendo, fora as causas que tem que cuidar das pessoas, causas familiares, pessoais, sentimentais e por aí vai. Mas tem crente que nasce na igreja, de repente ele resolve ir embora, ele nem até logo fala, ele dá as costas e vai embora. Casa a menina, ela nem fala, pode senhor, pastor, pode senhor, Deus abençoe, foi bom estar aqui, precisa ir embora, dá as costas e vai embora. Quando você olha, ela está numa outra comunidade lá pulando, dançando, fala, eu não sei que respeito tem, eu não sei que respeito tem, que apego tem a igreja, o que significa a igreja para essas pessoas? Nada. A embaixada de Deus na terra é a igreja, o que significa? Nada, não pode. Nós precisamos repensar nossos conceitos, mas esse rapaz chamado Neemias, ele nem tinha proposto no seu coração de ser governador, de ser liderança partidária, nada disso, ele só queria ajudar. E quando o rei olha para ele, porque não tem coisa pior do que você olhar para uma pessoa e a pessoa está com o semblante descaído, não é isso? É ou não? O rei, para trabalhar com o rei, não podia ser de qualquer jeito. O rei olhou para ele, por que o seu semblante está desse jeito? Você está doente? Você não está doente. Ele ora rapidamente, sabe aquelas oração flash? Ele ora, Senhor, me dá graça agora. Ó rei, como é que eu não poderia estar triste? Minha cidade está sendo destruída, sepulcros dos meus pais, das minhas famílias arrebentadas, as portas queimadas a fogo, como é que eu não estaria? O rei acha graça nele, quer dizer, o rei simpatiza com a dor dele. O que você me pede agora? Neemias já vinha pedindo coisa há muito tempo, né? E é bom, né? Trabalhei numa empresa que eu fui o único funcionário que fiz 5 acordos. Ninguém me peça que eu não faço, viu? Eu fiz 5 acordos. Precisava um acordo para casar. Orei a Deus, Senhor, fala no coração do homem. Eu sei que não faz para ninguém, mas se tu mandar, ele faz. Fui lá, pode fazer, mas para que você quer? Quero casar. Sou duro, não tenho nada. Tá bom, vai. E você sabe que um crente pedindo e Deus ajudando atrás, rapaz, a coisa. Depois, outro, o que você quer? Quero comprar um terreninho. Meu tempo de casa aqui dá para me ajudar. Mas de novo, rapaz, pois é. Vai lá, faz. Vai de novo. Depois, construir. Não quero um BMW não, viu? Se eu chego para o patrão, que tem uns irmãos xarope hoje, ele não tem um terreno lá na beira da praia que custa 10 mil reais para esconder a família. Mas ele compra um carrão, compra a 80 parcelas por mês, não vai passar das 10 parcelas que conseguir pagar, mas só para dizer que tem. Ô meu irmão, para com isso, né? Mais uma vez, 5 vezes, até que Deus me tirou de lá. Em 13 anos, entrei auxiliar e saí gerente. E eu não tinha vontade de ser pastor, não é que não tinha vontade, eu não pensava. As coisas foram acontecendo, eu nunca disse não na igreja. Dá para ajudar na escola dominical? Estou junto. Dá para ser professor da classe? Estou junto. Dá para ajudar na direção da banda? Era banda, estou junto. Dá para ser maestro? Maestro, mas tem um monte de maestro, mas tem que ser você. Eu 18 anos maestro da banda. Estou junto. Dá para ser líder de mocidade, só que tem que disputar uma eleição. Eu sempre fui azarado em eleição. Quase igual o Enéas chegava em terceiro, só que eu ganhava, né? Sempre ganhava por um voto. Falei, meu Deus, eu podia ter ganho por uns 10 votos, mas não, a oposição era forte mesmo, era de arrebentar.
E a oposição trabalhava nos bastidores, não, vamos quebrar ele, nós vamos quebrar ele. Aí escolhia líder que não orava, líder que não participava, que não via escola dominical. Mas, Senhor, eu vou disputar com esse camarada não é de culto, não é de nada. Isso é uma injustiça ou não é? Mas a oposição não quer saber, meu irmão. Ela vem para quebrar mesmo. Ia lá, ganhava. E agora? Aí começou a oposição de retaliação. Que a liderança é retalhada, mas a segurança está aqui dentro. Ó. Aqui é a caixa preta do homem. Aqui é a caixa preta. Se tiver óleo na mente, a gente vai embora e acabou e pronto. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou renunciar a esse negócio. Estava fazendo faculdade. Primeiro e único da minha casa que estudou. Entre 8 irmãos que estudou, que fez carreira, fui eu. E eu reputo isso por ser fiel. Deus me deu graça de ser fiel a Deus na igreja. Eu nunca troquei a igreja pelo estudo. Fiz as duas coisas, primeiro igreja e estudo. E estudei, caro, difícil, pegar trem lotado, pegar ônibus, comer tarde da noite, comer de madrugada, andar a pé. Desafio, pagando tudo, atrasando um mês, pagando de 2 em 2 na faculdade, é desafio. Hoje o irmãozinho olha assim, pastor, mas ninguém puxa a minha ficha lá, né? Para ver quantas vezes eu comi de marmita, quantas vezes eu deixei de comer, comi o sanduba na porta da faculdade, comi o sanduba porque não tinha dinheiro, calçava a cara para negociar a parcela. Agora os jovens de hoje não, hoje nós vivemos num paraíso, meu irmão. Não tem hoje não vale nem a faculdade, não está valendo mais. Hoje o que está contando é pós-graduação e mestrado. Faculdade já é ensino médio. É assim ou não? É assim. Vem uma onda de facilidade que não estuda, não faz faculdade, quem não quer. Eu nunca vi um movimento de tanta facilidade. Você faz até pela internet, online, semipresencial. No meu tempo não, era na raça mesmo, na escola, ali na classe ali, ó. Na classe tinha que dar chamada. Estudei a 80 quilômetros de São Paulo, todo dia. Hoje em dia o crente, mas o que eu vou fazer? Está difícil. A escola chamando ele, mandando panfleto na porta dele todo dia. Vem estudar. Mas é difícil. De graça, meu irmão. De graça. O Enem, você escolhe onde quer estudar e o curso que quer. E o irmão falando que esse irmão tem que ser empregado dos outros mesmo. Não tem jeito. Outros têm que mandar nele mesmo. O reino é tomado à força. E não é só o espiritual, não. É o material. É na disputa mesmo, meu irmão. É na disputa mesmo. O que você quer ser? Eu quero ser administrador. Você tem talento? Eu quero ser engenheiro. Tem talento? Vamos ver como é que se descobre o talento de ser. Quando eu comecei, hoje em dia os moços estão bacana, legal, né? Por quê? Baixaram uma lei de promoção da vagabundagem. Proibido trabalhar antes dos 16 anos. Dos 16 aos 18 tem que ser só o quê? Menor aprendiz. Mas no tempo que a minha mãe sentava na cadeira da presidência da República e fazia a lei na minha casa, com 10 anos de idade, pula da cama e vai procurar o que fazer. 10 anos, 11 anos, vai procurar emprego. 12 anos, já achou ou não? 7 horas da manhã, vamos. Não tinha colher de chá. Você começava a trabalhar 12, 13 anos e trabalhava e não tinha emprego. O emprego que tinha era office boy. Eu falei, eu vou nessa, porque não tem outro, vou ficar fazendo o quê? Ou era office boy ou era ajudante de pedreiro. Pronto. Office boy. Aí eu era office boy, entrei numa empresa francesa maravilhosa. E eu ia no Paraíso, ia no aeroporto, de táxi, levar documento caro para as mulheres assinar, a esposa dos donos, e eu ficava olhando assim, Senhor, e tudo engenheirão, do Mackenzie, da USP, eu vou ser engenheiro. Entrei numa escola, fiz desenho, vou ser engenheiro, apaixonado por obra, planta e desenho, vou ser desenhista. Enquanto eu esperava o que fazer,
fiz desenho. Aí depois vou estudar agora para fazer faculdade. Todo mundo da minha geração ria de mim. Você não vai a lugar nenhum, rapaz, você é filho de pobre. É mesmo? É, você é filho de pobre. Você não tem um gato. Para puxar por onde? Pelo rabo. É mesmo? Tá legal. Então fica aí conversando aí, fazendo rodinha depois do culto. Fica aí fazendo rodinha nas esquinas e eu vou indo. Eu vou indo. Até meus irmãos tiravam uma de mim. Até meus irmãos. Aí quando chegou na hora do vestibular, eu estava trabalhando numa empresa de auxiliar de pessoal. Enquanto eu era office boy, eu aprendi, fiz datilografia, fiz tudo, interessei por escritório, fiz curso e fui para cima. Aí entrei na empresa, vai fazer faculdade? Vou fazer engenharia. Depois eu olhei, eu lia muito processo, eu ia entregar processo, ficava lendo processo e não gostava eu gostava de ler, fiquei apaixonado por ler. E a Bíblia ensina você a entender as coisas, você tem um discernimento diferente, sua linguagem é polida, não é de palavrão, não é de malícia, sua linguagem é outra, é erudita. Eu acho que eu vou fazer direito. Fiz o vestibular, na primeira passei, na mais cara, FMU, mais cara. Falei, pai, passei e é caro o negócio. Ele falou, vai lá, faz a faculdade que eu seguro aqui, o que você trabalhar é para você, e eu seguro aqui. E eu caí para dentro. Só que o jovem tem umas coisas para resolver tudo ao mesmo tempo e mais alguma coisa, né? Você tem que namorar. Líder na igreja tem que namorar. Se não namorar, os camaradas falam que você não é de nada. Rapaz, tu não gosta de mulher? Não, eu gosto. Calma, rapaz, deixa eu me preparar. Não, mas tu tem que namorar, rapaz. Quer ter que namorar? Vou sair abraçando qualquer uma? Calma. Calma, rapaz. E os namoradores, tudo lá. Nada de estudar. Geralmente é o perfil do namorador. Não gosta de estudar, não gosta de se profissionalizar, vai só. Jesus, e aí? Senhor, como é que eu escolho a namorada aqui, Senhor? Busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu só saio nesse versículo. Me ajuda aí, o que eu faço aqui? Me ajuda aí a escolher uma namorada, uma noiva, uma futura esposa. Busca primeiro o reino dos céus. Mas eu vou na oração, vou na consagração. Aí de repente apareceu não, já tinha aparecido. Ela tinha 16, eu tinha 18, na mesma empresa. O obreiro não é bobo, né? O obreiro não fica procurando aquela mulher que tem cara de pagode. Aquela moça que tem cara de pagodeira, que parece uma bruxa, vai te dar problema lá na frente, meu cara. Sustentar um traste desse é problema. Olhei, falei, meu Deus, essa menina é crente. Anotei na agenda lá, deixa ali, vamos pensar. Comecei a namorar e fazer faculdade. Outra coisa, que tem camarada que é tão namorador que ele esquece até de comer. Até da roupa que ele veste. Até da roupa. Eu vejo, irmão, você caiu de algum precipício? Não. Mas sua calça está rasgada na frente, atrás, na barra. É a moda, pastor. Que legal. Chega numa empresa desse jeito para você ver onde você arruma um emprego lá. Chega. Aí entrei para fazer direito. Aí a coisa apertou. Mas foi muito bom, muito bom. E tudo que Deus me proporcionou, eu reputo a igreja. Se eu não tivesse na igreja, eu seria um Zé Ninguém. Em comparação ao que Deus me deu. Não tinha chegado a lugar nenhum. Sempre gostei de estudar, curso e mais curso, especialização, direito, formei direito. Eu usei uma estratégia, OAB, ninguém passava na OAB. Não passa não. Círculo de oração, vocês podem me ajudar? Pode, pastor, pode. Você já pensou umas 10 irmãs de idade orando no seu nome? Acontece ou não acontece? Melhor do que povo fofoqueiro e Facebook e falar que a OAB não presta, que está discriminando. Vai estudar, meu irmão, vai estudar. Hoje em dia você pega os camaradas fazendo concurso, não sabe fazer uma redação ruim de escrita.
Escolheram errado. Escolheram errado. Aí Deus me abençoou lá e eu fui. Eu fui. Mas tem que escrever muito. Eu não te ensinei, Deus falava comigo, eu não te ensinei. Tive uma professora na 6ª série, que eu não esqueço a aula dela uma vez. Ela disse assim: vou ensinar vocês a fazer redação. Anota aí. Opa, eu sou muito ruim de redação. Eu pensando na época. Pega 10 palavras qualquer. E faz uma história em cima das 10 palavras. Liga uma na outra, inventa uma história de 10 palavras. Agora pega 20. Faz aí. Dá noção nas palavras, dá noção nas palavras. Você acredita que eu fiquei bom no negócio? Eu fiquei bom no negócio. Falei, meu Deus. Agora sou ruim de matemática. Não que eu não gosto de cálculo. Gosto. E o camarada, para me pegar em matemática financeira, ele precisa ser bom. Não, estou falando aqui para o meu povo. Não estou aparecendo nada. Eu estou falando para a minha igreja. Para a minha igreja. Para a minha igreja. Tudo que pôde fazer, eu fiz. Estou esperando para fazer o vestibular. Estou estudando. Formei. Estou estudando. Já peguei a OAB. A OAB, coloquei a turma de oração, meu pai, minha mãe, minha família, o círculo de oração, rogando por mim, orando por mim, falando, Senhor, eu não estudei o bastante, o Senhor pode me ajudar? Às vezes eu falo, posso. Mas às vezes ele fala assim, vai estudar mais um pouco, você está muito sem vergonha. Você não estuda e quer que eu quebre o seu galho? Peraí. Não, vamos estudar, né? Aí vamos lá. E estudo até hoje. Até hoje eu estou tentando finalizar minha prova e não consigo. Toda vez que só falta uma matériazinha, até o TCC de mestrado de ciência da religião já terminei. Até o TCC. Só falta uma matériazinha. Quando chega no dia da aula eu tenho viagem, eu tenho convenção, eu tenho, meu Deus do céu. Mas até hoje eu gosto de estudar, gosto de ler. Graças a Deus. Mas quais são os principais grilos da cabeça do jovem? Primeiro, tenho que obedecer meus pais. O jovem desobediente, meu irmão, esquece. Bocudo, desobediente, irreverente a pai e mãe, esquece. Ele não tem futuro, ele não vai a lugar nenhum. Procura nas cadeias os perfis de quem está preso. Você chega na cadeia e dá um grito na porta da cadeia. Elias, levanta um monte. Eliseu, um monte. Davi, um monte. É verdade, pastor Renato. É verdade. Eu visitei cadeia algumas vezes. O nome de filho de crente preso é brincadeira. Dos que se desviam, é brincadeira. Dos desviados, filho de crente, que estão na igreja, mas estão perdidos, ele não participa, não canta no conjunto, não procura o que fazer, sempre estão pelo fundo nas galerias, sempre são críticos da obra de Deus, mas estão ligados aqui à amizade, de fora, mundana. É a pessoa que está lá na faculdade, ou está no emprego, ele está na roda dos escarnecedores, na roda do perdido lá. Está na roda do perdido, quando chega na igreja ele estranha, não gosto, são tudo falador. É falador? É mesmo, rapaz? São tudo falador, o melhor é o de fora então? Para de despromover o nosso povo. Os que não obedecem os pais, graças a Deus eu cuidei dos meus pais até o último dia, até o último momento do passamento com meus pais, fiz um propósito no meu coração. Ser abençoado, a bênção dos pais, como diz a palavra, honra teu pai e tua mãe. Teu pai pode ser um bêbado, mas é teu pai. É teu pai. Tua mãe pode não valer nada, mas é tua mãe. A questão que ela tem mau testemunho é outra coisa. A bênção de Deus é sobre o crente, ele é obrigado a honrar. Honrar. Tenho que estudar a longo prazo. Já pensou, rapaz, você plantar para colher daqui 15, 20 anos? Aí já começa uma preguicite na cabeça do adolescente e do jovem. Ei, rapaz, Aí ele começa a fazer umas contas de preguiçoso. Eu vou pagar tanto de faculdade, vezes 5 anos dá tanto. Quanto que eu vou lucrar isso aí? Então fique ganhando salário mínimo, meu irmão. Fique vivendo de seguro-desemprego. Fique, para ver para onde vai. Fique. Ué. Tem que estudar a longo prazo. Claro que tem que estudar.
Você acha que Daniel e seus amigos chegaram lá no reino quando foram levados como escravos? Eles foram submetidos a uma prova da USP, vamos pegar aí a prova da Federal, da USP lá do reino da época. E diz a Bíblia que eles foram achados 10 vezes mais douto do que todos. Todos, 10 vezes mais douto. Fala inglês? Falo. Fala espanhol? Falo. Fala francês? Falo. Arranha alemão? Também. Rapaz, esse xarope aqui de Babilônia não sabe falar nada. Olha os homens aí, tudo crente. Tudo crente. Topa um vinhozinho aí para comemorar aí, vocês são bons mesmo. Não, estou fora. Já pensou, rapaz? Um crente tem que buscar. Tem que escolher meu emprego. Como é que o jovem escolhe o emprego? A liderança tem que sentar com o jovem, mesa redonda, bate-papo, né? Tem que entrar na cabeça do jovem, participar do mundo deles. Não é liderança só de vir domingo à noite e acabou e pronto. É reunir com eles, ocupar o espaço deles, senão ele vai procurar fora. Como é que você escolhe seu emprego? Como é que você escolhe sua carreira? Como é que você escolhe sua vocação, o seu talento? Uma pessoa que tem queda para a área de exatas é o quê? Matemática, né? Cálculos, fórmulas, matemática, as exatas, engenharia. Você quer ser engenheiro, irmão? Quero. Conhece matemática? Sabe fórmula? X, Y ao quadrado, vezes isso, vezes não sei o que, teorema de Pitágoras, tem talento. Ih, rapaz, eu detesto o número, então esquece. Engenharia é puro cálculo, Não, minha área é de humanas. Humanas o quê? Ciências humanas, você vai... É direito. Eu acho que eu vou ser advogado. Eu acho não. Você gosta de ler? Rapaz, eu detesto ler. Não, mas tenta pelo menos. Para ser advogado você tem que ler, comer, decorar. É igual pregador. Pregador ruim de Bíblia, que não decora nada. Se perguntar para ele o Salmo 23, que tem 6 versículos, meu cara. 6 versículos. Fala de cor o Salmo 20, ele não consegue. Você é ruim de ler. Você é ruim de guardar, de gravar, de memorizar. Para ler você tem que conhecer leis, tem que guardar código. Tem mais de 100 códigos para você ler, andar, transitar nele. E aí? Não, eu quero biológica. Quer biológica? Biológica é mais ou menos assim. O paciente costuma zombar do médico, mas o médico não é qualquer um Zé Mané, não. Você está na frente dele, ele pergunta assim, o que você está sentindo? E tem um xarope que fala assim, se eu soubesse o que eu estou sentindo, eu não vim aqui. Está errado. Ele vai perguntar para quem o que está sentindo? Ele vai perguntar para a pessoa que está sentindo. Se a pessoa falar é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é uma dor nas pernas, não é? Ela tem que dizer para ele pensar como é que ele vai montar o diagnóstico da pessoa. É uma dor no estômago, mas você comeu alguma coisa, tal. Não, eu comi uma buchada de bode. Ah, rapaz, tá resolvido, tá aqui, ó. Vai lá, toma esse negócio aqui. Agora o médico, ele está olhando, está ouvindo a pessoa e está montando fórmula. Você toma remédio? Não. Você tem reação à injeção? Não. Ele já está indo nas fórmulas, ele já está montando. De repente, teve febre nesses últimos dias? Teve. Viajou para algum lugar? Não. Tem mosquito na sua casa? Não. Aí vai indo. Aí ele monta mais ou menos a fórmula e dá o remédio. Você já pensou se ele errar a fórmula? O que acontece com a pessoa? Mata ela. Esses dias a médica ficou alegre comigo lá no hospital, no médico, a minha consultora de estética médica, ela me deu um remédio para doido. Deu 5 remédios. Aí não achei o remédio. A irmã Lígia, graças a Deus, foi consultar na internet. Peraí, por que eu não estou achando? Ele foi lá, abriu a bula do remédio. Remédio é para doido, para quem tem ataque, quem tem não sei o quê. Mas peraí, eu estou tendo ataque do que aqui? Médica, o diabo está usando ela para mim. Então isso é biologia. Aí você não se acha. Agora o camarada que não acha em lugar nenhum, você gosta disso? Não. Você gosta daquilo? Não. Você gosta do que afinal, rapaz?
Você está contaminado, tem que achar alguma coisa. Qual é o meu talento? Onde é que ele... Até empreendedorismo, hoje em dia, o grande foco do governo, das entidades, das instituições, é despertar nas pessoas o talento de empreendedor. Quando Deus falou comigo, precisa construir a igreja. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não dá para tirar do caixa da igreja para construir. Era uma coisa nova. Precisa aumentar a despesa, precisa aumentar, e é muito caro, muito caro. Deus falou no meu coração, eu vou te dar estratégia. Estratégia. Então, quais são as estratégias? Eu comecei a pensar em andar nas estratégias. 150 estratégias de arrecadação, sem pressionar ninguém. O irmão vem aqui, tem que comer, não tem? Tem ou não? Tem que comer. Compra. O irmão vem aqui, quer tomar sorvete, quer comer lanche, quer não sei o quê, e o povo come. O povo crente come. Come. O líder fica lá reclamando lá, não tem dinheiro, não consigo levar um ônibus, aí não passei, não tá... Meu irmão, se vira, põe uma barraca de pastel lá, dá seus pulos, rapaz. Eu levava o povo quando eu era líder regional, líder de Santa Maria, líder de setor lá de Mocidade. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos para o Rio de Janeiro. A passagem é quanto? R$200, um exemplo, R$200. Chega lá, sábado de madrugada, anda até meio-dia, vem para a igreja, toma um banho, participa do congresso à noite e de volta. Eu não tinha nada, só ideia. Levava 2, 3 ônibus no Rio. Mas qual passeio que nós vamos ter no Rio? Vou te levar no Cristo, vou te levar na Barca de Niterói, vou te levar no Pão de Açúcar. Mas vai mesmo? Vou, vamos lá. Tudo é possível que crê. Agora, se ficar de braço cruzado, não tem. Para ir em Barra Bonita aqui, que é uma coisa fantástica, aqui 200 quilômetros, a Eclusa sobe lá o naviozão, lá aquela barcona enorme, não é? Tem que ocupar o tempo do jovem. Ah, pastor, não tem dinheiro. Mas quem disse que tem dinheiro? Quem disse que tem dinheiro? Claro que não tem. Agora inventa coisa, faz o que comer, inventa um final de semana, não sei o quê, o dia do pastel, o dia do cachorro quente, o dia do sorvete, se vira. Faz a coisa acontecer, poxa. Faz a coisa acontecer. Aí fizemos bazar de usado, loja, cantina, roupa. Ontem o pastor veio aqui, o pastor que pregou, ele falou, pastor, me mostra a estrutura. Homem de Deus, homem crente. Vou mostrar a estrutura para ele. Aí, mas como é que o senhor consegue, pastor? Como é? Eu falei, eu não consigo nada, é Deus que dá. É Deus que dá. Ele está com um terreno de 23 mil para começar, 23 mil metros para começar a igreja. Ele falou, coloca a mão sobre mim e ora por mim. Diante de Deus, ele chorou. Ele chorou. Não é mérito meu, não. Agora, se a gente ficar reclamando aqui, o dinheiro está curto, o dinheiro não vai, não tem dinheiro, o povo é miserável. Que povo miserável? Nós somos um povo abençoado, rapaz. Para com isso. Um abençoado. A igreja é sustentada nos dizimistas, nos ofertantes. Eu estava estudando. Aí minha mãe me ajudou a comprar um carrinho. E foi com esse carrinho que eu ganhei a irmã Lígia facinho. Brincadeira, a gente já se olhava. Mas quando eu apareci com um chevetinho na porta dela, meu irmão, fazendo faculdade, chevetinho, 4 anos. Ah, pastor André. O varão pode ser até feio, até meio derrubado. Aí eu lá, aí meu pai chegava, e aí rapaz, tudo certo? Tudo certo. Cuidado com a filha dos outros, não mexe com o sentimento dos outros, você vai casar, você vai ter filho. Meu pai era um amigão, presbítero da igreja, homem de Deus. E o dízimo? Falei, pastor, pai, mais ou menos, vou te dizer uma coisa, hein? Enquanto tu não acertar teu dízimo, tu vai empurrar carro. Falei, não, peraí, me abençoa aí, pai. Não tem bênção que substitui o dízimo. Se você e meu carro quebrava, um dia quebrou, a irmã Lígia saiu empurrando. Poxa vida, deu dó.
Falei, meu Deus, Pai, me abençoa aí. Não. E eu demorei para acertar meu dízimo, mas lá atrás eu acertei meu dízimo, nunca mais deixei de ser dizimista. Lá atrás, meio diácono, meio ruim de dízimo. Sabe aquela coisa que você primeiro paga tudo para depois ver se sobra? Ele falou, essa não é a conta. Primeiro você tira o de Deus e depois as coisas vai se acrescentar, vai resolver. Falei, pai, mas essa conta é difícil, eu tenho faculdade. Não interessa, não interessa, aprenda a fazer. Meu pai, no último dia da sua vida, dia 30 de janeiro de 2000, sexta-feira no hospital de Itaipas, chama a sua irmã. Chamei a irmã, ele falou assim, você promete entregar meu dízimo segunda-feira? Mas pai, por que o senhor está falando isso? Promete aqui que você vai pagar meu dízimo. O dízimo dele caía na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Caía da primeiro, mas era domingo. Promete aqui que você vai pagar meu dízimo. Ela era a procuradora dele. Promete que você vai pagar meu dízimo segunda-feira na igreja. Mas eu sempre paguei, pai. Sempre paguei. Meu pai, primeiro ele tirava o dízimo, depois ele tirava um dinheiro para a oferta do dia a dia na igreja. Aí o resto ele entregava tudinho para minha mãe, que era uma italianinha, analfabeta, mas nunca vi entender de dinheiro que nem ela. Nunca vi. Ela dava nó em pingo d'água. Ele morreu na sexta para o sábado, segunda-feira sepultado 2 dias e o dízimo entregue na igreja. Essa escola, se eu não aprendi, é porque eu não quis, mas graças a Deus eu aprendi. E não aprendi somente a ser isso. Aprendi, eu e a Lígia, falei, vamos dizimar das bebês? Vamos. Quando nasceram as bebês, uma depois de 2 anos, outra depois de 3, outra, passaram a dizimar. Envelope de dízimo das bebês. As crianças. Até hoje, minhas filhas, 2 casadas e uma solteira, são dizimistas. E ensinaram as bebês também a dizimar. Mas bebê não tem? Ah, não tem? Quanto você gasta do seu filho? Será que eles não têm renda nenhuma? Eles vivem do ar, do nada? Então é uma gratidão dos pais, né? Uma gratidão dos pais ensinar a sua geração, a sua família, cuidar da sua família para depois ter autoridade de falar na igreja. A gente construiu a família dessa forma, as menininhas crescendo e eu brincando com elas, orando todo dia, eu e a Lígia, todo dia orando com elas antes de dormir, quando eu levantava, orando as pequenas, e eu brincava com ela, ora pelo papai. Ela orava tudo erradinho, põe a mão na cabeça do papai, papai tá doente. Ela colocava a mão no temor. Até hoje esse temor foi construído. Agora você já pensou um lar em que os pais falam palavrão, se xingam mutuamente, não se exalta o nome de Deus, não se reverencia os princípios e fundamento da igreja? O que acontece na geração que vai sendo formada? O que acontece? Aqui na igreja, nós temos uns 20 advogados. Não veio de fora não, irmãos, é tudo nascido aqui. E se procurar no campo, aí está abarrotado. Eu fui o primeiro advogado do campo, o primeiro. Se procurar no campo, lotado de irmãos que trabalham, tem irmãos na promotoria, tem irmãos no Ministério Público, tem irmãs no Ministério Público, tem irmãos na carreira de juiz, tem irmão na carreira de promotor, estudando para juiz, para promotor, tem gerente, tem diretor de banco, gerente de banco, engenharias, irmãos na diretoria de engenharia. Você vai ali, tem irmãos de diretor de banco que está tomando conta dos caixas lá, diretor de banco, tomando conta dos caixas, voluntário, a vontade de fazer pela igreja. Agora aqui é transparente, né? Aqui cada departamento enxerga quanto entrou, quanto tem, no que gasta e a comprovação do que gasta. Não é o líder que vai lá e gasta e dá um perdido na nota, ou ninguém sabe. Não, senhor. Transparência. Trouxe tudo isso para a igreja. Que emprego que eu vou escolher? Nós vivemos uma época difícil. Quem ganhava 2 está trabalhando por 1. Quem ganhava 3 está trabalhando por 1. O desemprego total que esse governo impôs ao nosso país. Arrebentou o país de cima embaixo.
mas Deus vai dar vitória porque a igreja está orando. Amém? Tenho que obedecer minha liderança. O jovem rebelde na igreja, agora tem liderança ruim também, viu, irmãos? Tem liderança que não é exemplo, poxa. Ele chega atrasado no culto, ele maltrata os jovens. Eu sou uma pessoa meio que sanguínea, dura de palavra. Mas Deus foi me ensinando. Eu pensava assim, quando eu me formar, que eu tiver a OAB, o nego vai comer minha carteira toda hora. Eu não vou dar moleza. Quando eu tirei a OAB, Deus falou, pega leve, vai devagar. Um dia a polícia chegou, mão para a cabeça. Posso me identificar? Não quero saber, mão para a cabeça. É melhor eu me identificar. E ele com a arma metralhadora apontada para mim. Aí eu peguei, deixa eu tirar minha carteira aqui. Qual é meu crime? Seu crime é esse? Isso é crime? O senhor está exagerando. Aí, quando eu mostrei, ele quis dar desculpa. Eu falei, olha, seu guarda, se o senhor não mudar o seu argumento comigo aqui, eu vou te representar. Estava eu, a esposa e a filha. Ele, o senhor está errado. Isso não é um problema seu, isso é um problema administrativo da via aqui, não é seu. Não é seu. Ele quis me humilhar na frente de todo mundo. Passou, Deus tratou comigo. Um dia o comando da polícia liga para mim, ô doutor, dá para você dar um orçamento? Assim, dá, manda aqui. Quando chega lá para pedir o orçamento do meu escritório, eu olho os 2 guardas que tinham me humilhado. Eu nem levantei a cabeça. Tudo bem, bom dia. Peguei o orçamento, entreguei. Vai em paz, Deus te abençoe. Eles olharam com a cara de jumento sem mãe. Poxa, então excesso você vai ter em diversas áreas, mas tem líder muito ruim, que reúne a mocidade, esculhamba a mocidade. Meu irmão, a gente já veio do mundo de guerra, de pressão diária. Se você chegar na igreja, é a mesma coisa do pastor. Se o pastor chegar na igreja e começar a bater nos crentes, vocês estão tudo quebrado, meu irmão. Vocês estão tudo quebrado, vocês estão desobedientes. Poxa vida, que refrigério eu vim buscar na igreja? Eu vim buscar o quê? Agora a palavra é a palavra. Quando Deus dá autoridade fala a palavra, aí é a palavra. Tem dia aqui que eu fico nervoso. Falo, hoje é o dia do pastor falar à igreja. Quero a porta fechada e a chave no meu bolso, que ninguém sai. Hoje é o dia que nós vamos conversar. E às vezes Deus fala, calma aí, a igreja é minha e não sua. Calma aí, vai devagar. A igreja é minha e não sua. Então tem tudo isso. O exemplo da liderança, o líder que não se inspira, que não dá exemplo, o irmãozinho coitado, você vai ter que pôr ele nas costas e arrastar ele, não tem jeito, tem que obedecer à liderança, porque o mundo pode dar uma volta e amanhã você ser líder, e se você foi um péssimo exemplo de liderado, ninguém vai te respeitar. Eu tinha um maestro da banda na minha época, que ele era muito pesado, ele marcava ensaio todo final de semana, não dava fôlego para a gente. Aí um dia eu falei assim, eu jovenzinho, né? Falei, rapaz, não vou ficar nesse ensaio não. Ele falou, você vai embora? Falei, vou embora, vamos sair, todo dia ensaio. O Espírito de Deus me repreendeu na mesma hora, da maneira que eu entendo. Cuidado, amanhã você vai ser líder e vão te tratar da mesma forma. Falei, meu Deus, aí eu voltei, não, vamos obedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar. E o mundo deu uma volta, de repente, né? É muito fácil você criticar pregador quando você não prega, não é verdade? É verdade ou não? É muito fácil você criticar professor quando você não leciona lá na frente. Mas tem muito disso. Escolha os melhores da igreja para você focar. Olha, aquele irmão tem um raciocínio preciso, tem uma vida ilibada, ele me inspira como liderança. Aquele irmão, e aquele outro ali é um caído, meu irmão, um quebrado. Ele namora todo mundo, ele é inconstante, ele precisa de oração, mas ele não é meu modelo não. Escolha os melhores, Deixa eu correr aqui, senão eu não consegui nem sair do primeiro aqui. Tem que escolher a namorada. São escolhas que
você tem que fazer. Como é que se escolhe a namorada? Os diálogos de hoje não mudou muito de antigamente. Antigamente a gente não tinha muito papo, né? Tinha muito papo. Chegava com a menina, tudo bem, tudo bem. Eu demorei nesse tudo bem pelo menos 1 ano. A sorte é que ela tinha que passar no meu departamento todo dia de manhã, né? Eu tomava conta do cartão de ponto, então estava na minha mão. Estava na minha mão. Todo dia de manhã eu tinha que ver a obreira. Aí até que Deus ajudou. Mas hoje, qual é as conversas de hoje? As conversas de hoje é a moda da televisão. E aí? E aí? Firmeza? Firmeza? Dá para ficar? Que ficar, rapaz? Estranha a linguagem, né? Moço, cheio de ideia, limpo, não está envolvido com droga, com promiscuidade, com nada. Chega para a menina, e aí, mano, tudo bem? Vamos conversar? Vamos ver se Deus está num projeto aí com a gente? Educado, sem linguagem, né? Você estuda? Estudo. Faz o quê? Estou estudando, Deus vai dar vitória e tal. Aí a menina chega com o cabelo tudo arrebentado, tudo, com cara de quem nem lavou o rosto, e já pronto para sair, já tá, o olho vermelho, o outro amarelo. Esse cara vai ter problema. Quando ele casar, meu cara, que ele acordar depois da primeira semana, que a menina não sabe fazer um arroz, até a água ela queima do café, até a água do café ela queima. Ele está enrolado. Fala, meu Deus, o que eu fui arrumar? Mas não conversou, não planejou. Namoro é para se conhecer. Conhecer. Não é conhecer fisicamente, não. Conhecer intelectualmente. Deixa eu ver o que essa menina pensa. Deixa eu ver o que esse cara pensa. Vai que é um cabeça vazia, um cabeça oca, que ele não pensa em trabalhar, não pensa no futuro, não pensa em nada. Cai fora dele. Cai fora dele. Não, mas é meu príncipe encantado. Você vai trabalhar por esse príncipe, para esse príncipe dormir o dia inteiro. Dormir o dia inteiro. Como eu conheço alguns. E na igreja. Na igreja. Aí escolhe, procura certo, escolhe alguém no seu nível, do seu perfil, né? Seu perfil. Famílias mais ou menos igual. Uma menina briguenta, rixosa, que traz todo o comportamento da mãe para dentro dela. A tendência é ela levar para casa, no casamento, toda essa carga. Mas se o namorado é crente, Deus muda, não muda? Olha, esquece nossos pais lá, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esquece lá, a gente respeita, meu pai e minha mãe é seu pai e sua mãe, o seu é meu também. Mas eles lá, nós aqui. Eles lá e nós aqui. Já vai para cima. Vai para cima, senão está enrolado. Com 2 meses de casado, tive um problema aqui. A menina chegou, deixa eu dar uma filmada aqui. Se eu posso falar. A menina chegou, quero divorciar. Por quê? Meu marido é muito grosso. O camarada é um cavalo. O camarada é grosso, é respondão, é bravo. Ué, mas você namorou ele mais de 1 ano, não viu isso aí? Você não viu esse jumento? Poxa, agora é ele, minha irmã. Agora é ele. Você vai se acertar com ele. Se vira. Deus dá jeito, mas vai ter que... É com ele. É com ele. Mas é bom, viu, irmãos? O moço gostar de uma moça é coisa fantástica. A Bíblia diz que é como o noivo que se alegra com a sua noiva, né? Tem um salmo. Um dia faz declaração a outro dia. Quando você namora, até pelo telefone você dá risada. Oi, tudo bem? Que legal que você me ligou. Que alegria ouvir a voz da namorada. Agora imagine da noiva. Imagine da esposa. É isso que Deus preparou. Agora você imagine um cara que gosta de outro cara. Que coisa do cão que o diabo colocou na mente humana. Não tem namoro. Não tem nada disso. É promiscuidade pura.
O namoro de duas pessoas do mesmo sexo é só promiscuidade, é abominável até os pensamentos. E na igreja, se a gente não tomar cuidado, você pega uns varão aí meio que desengonçado. Rapaz, e a liderança tem que ter tino para falar com isso, para tratar disso, porque hoje em dia tudo é crime. Tem que ter tino. Você pega o cara com a calça colocada não sei onde, agarrada e andando meio que... Fala, rapaz, onde você vai? Onde você vai? Não, é meu estilo. Que estilo o quê, rapaz? Vai te converter, meu. Vai te converter. Você pega umas meninas, eu não gosto de homem. Homens são tudo igual. É igual seu pai, igual seu tio, igual todo mundo. Igual todo mundo. Que brincadeira o diabo colocou na mente, principalmente da Globo, para espalhar no Brasil. Espalhar no Brasil. E espalhou. Se Deus não chuta o brinquedo do PT, isso aqui ia virar uma coisa terrível. Eu vi a cartilha que eles fizeram para colocar nas escolas, nas faculdades. As faculdades estão tomadas por mente de esquerda, por mente de professores revoltados com a igreja, revoltados com crente, revoltados com pastor. Mas por quê? Eles querem trazer a ideologia do gênero, do jeito deles, do vale tudo. Nas faculdades, de sexta-feira não tem aula, é uma bagunça total, droga, namoro escandaloso daquele homossexualismo e sexo nas faculdades. E sempre foi assim, mas agora piorou mais ainda. Imagine o crente fazendo uma faculdade, se ele se misturar num antro desse aí. Onde você vai? Eu vou num barzinho aí à noite. Que crente de barzinho o quê, rapaz? Para com isso, irmão. Você está brincando com fogo? Você está brincando com fogo cheio de ímpios, cheio de pessoas quebradas? Cheio de pessoas quebradas. Você vê meninas na igreja que não gostam de ninguém. Meninas na igreja não querem conversar, não quero conversar. Não quero conversar, é tudo ridículo. Você está com um sintoma estranho, hein? Está estranho. É natural a moça conversar com o moço. Venho cobrando o pastor Flávio, vamos fazer uma dinâmica entre os jovens aqui, rapaz. Tem um negócio da Universal, só vou falar isso, hein? Só que vocês não falam isso lá não, na igreja. Universal faz um negócio muito interessante. A Bíblia diz que o que é bom você pega, o que é ruim, o restante tudo é ruim. Essa tomação de dinheiro não funciona, é uma empresa de tomar dinheiro. Mas eles fazem uma tal de terapia do amor muito interessante. Porque tem pessoas que têm barreira para conversar com outras pessoas. A moça tem barreira para conversar com outro moço. Tem barreira. Um paredão na frente que ela não conversa. E eles fazem uma tal de terapia do amor lá. Vai aí, mistura aí casal com casal, só conversando. E dessas conversas, ou um congressão desse aqui. Não acontecer nada num congresso desse, meu irmão, você é muito ruim de pesca, viu? Pô, meu irmão, paga um sorvete para a menina, paga um chocolate, pastor, eu tô duro, paga um chup-chup. Se vira, meu irmão, é ou não é? Faz qualquer coisa, rapaz. Aí ele fica numa roda de rapaz conversando o tempo todo, 4 dias conversando numa roda de rapaz. Sai fora, meu. Vai andar. Cumprimenta a menina. De onde você é, minha irmã? De onde você é? Tal. Vai indo. Quem sabe a coisa... E acontece, né? Acontece. A nossa igreja aqui, a gente tenta envolver o maior número possível de pessoas na área social da igreja. E a gente não promove muito e isso corre em prejuízo da gente. A Associação Azarias tem 250 funcionários registrados. No topo da associação, nas diretorias de escola, gerência de escola, coordenadorias, Bom Prato, os projetos, são tudo crente nosso. Oportunidade para os nossos, seletistas, direitos e tal. Essa é a política que a gente usa com a comunidade aqui para trabalho, né? Projeto Orquestra Cidadã, a gente busca subvenção do governo, verba do governo para trabalhar e dar emprego para os irmãos aqui e fazer o trabalho social. Dentre esses trabalhos tem a política. Meu irmão, nós fazemos política o dia inteiro, a vida inteira. Você faz política em casa,
você faz política na empresa, você faz política na igreja. Político que é? A arte de, professor Ozelito, é o quê? A arte de relacionar, não é? De relacionar. Ozelito põe um chapéu na cabeça, cai para dentro da feira, cumprimenta até o carregador de tomate. Político, né? Cumprimenta os irmãos. Agora se ele pega e fica carrancudo lá, tá? Você pode ter a melhor das intenções, você não vai a lugar nenhum, não é isso? Não vai a lugar nenhum, você é carrancudo. A política, você tem que fazer política em casa, política na empresa. Chega lá brigando e dando chute no seu chefe para ver o que te acontece. Chega na sua liderança na igreja e faz isso para ver o que te acontece, ou no seu liderado. A política. Aí tem irmãos cabeça pequena, nós estamos começando agora seminário de política na igreja, para despertar. Pastor, nós não temos oportunidade. Claro que tem, abre concurso. Aí o crente fala assim, mas tem 10 mil, mas você é o 9.999, o 1. Vai lá e faz o concurso, meu cara. Você quer passar sem fazer concurso? Não dá, né? Vai lá e faz o concurso, Deus pode te ajudar e você saltar lá na frente como um dos convocados. Os maiores concurseiros do Brasil são crentes. São crentes. Eu conheço um desembargador que ele era xarope. Tomou veneno, ficou meio... Aí ele foi sarando. Ele foi advogado. Aí ele prestou concurso para promotor. E os camaradas não aprovaram ele por 3 vezes. Olhava para ele assim. Você não dá, meu cara, aqui você não entra, você tem que ter padrinho. Aí ele falou, ah é? Vou prestar de novo. Prestou para promotor, para procurador, repetiu nos 2. A prova só repetia no oral. Aí ele prestou nos 3, para juiz federal. Promotor, procurador e juiz federal. Aí ele passou nos 3. Aí a promotoria ficou tão envergonhada que chamou ele e falou assim, rapaz, nós resolvemos dar uma chance para você, você não quer entrar? Não, obrigado. Aí a procuradoria chamou ele, rapaz, o senhor é o homem, vem com a gente. Não, obrigado, eu quero juiz federal. Assembleiano roxo, assentou na cadeira de juiz federal e hoje é desembargador. Olha, crente, assembleiano, tem que estudar, meu irmão. Não, mas isso é inatingível. Como inatingível? Quer dizer que o corrupto pode, o ímpio pode, todo mundo pode, macumbeiro pode, feiticeiro pode, e nós não podemos. Por que não pode? Vocês já viram a história do KFC? Ele começou a trabalhar com 65 anos vendendo coxinha, de uma vida de derrota. 65 anos vendendo coxinha de porta em porta. Aos 80 anos ele era o homem mais milionário da sua época. Por quê? Não parou nunca. Então, meu irmão, cai para cima. A política. Nós precisamos de um político em Perus. Precisa ou não? Que fale a nossa língua, que fale a nossa linguagem, que represente o ministério. Não deixar os outros entrar aqui e vir dar aula para nós, tomar voto nosso, e não é do nosso povo, não tem a nossa mente, quer comprar voto, quer vender, quer não sei o quê, quer trapaça. Vamos construir. Aí tem os outros que falam, a igreja não se envolve com política. Já vi que você não conhece nem o que é política. Daniel é o maior exemplo de política. Ele sobreviveu a 3 governos como primeiro-ministro, 3 governos, e o camarada é primeiro-ministro, ele tem que fazer política. Imagine os partidos que eles têm que conversar dentro do reino, e ele perdeu para um que mandaram ele para a cova, perdeu para um que botaram aquela lei lá, perdeu, mas ele continuou sendo fiel. O homem segundo Deus na política, e ele mandava na política do reino, de todos os reinos. Aqui na minha sala, sem falsa modéstia, vem governador na minha mesa comer comigo aqui. Eu já fui umas 2 vezes no palácio que mandou me chamar, mas senta comigo na minha mesa e come comigo aqui. Vem aqui na igreja, anda no meio do povo. Aí tem um xarope que fala assim, tempo de política é assim mesmo. Vai se converter, rapaz. Não sabe nem o que está falando. Eu preciso de um projeto, aí eu vou pedir com que cara para ele? Chegar o governador, tem um projeto assim. Não, você me maltratou, rapaz, você nem me recebeu lá. Eu quis receber uma oração do seu povo, você me boicotou.
por conta de uns xarope que não sabe nada. Que isso, rapaz? Deixa eles virem, a gente ora na cabeça deles, abençoa eles e amém. É assim que funciona. Nós vamos trabalhar essa organização para melhor entender a política. O homem mais votado no Pernambuco é um pastor de igreja, que fez uma carreira bonita, pastor Eurico, aquele que esculhambou a Xuxa na lei da palmada lá, esculhambou o Jean William no debate lá dentro na Câmara Federal, e arrebentou com a Dilma na questão da cartilha homofóbica, da cartilha de sexo animal. Arrebentou, 220 mil votos. O que ele fez? Todas as igrejas ele ia, dava seminário, palestra. Os irmãos, quando saíram do seminário, pastor, dá para votar agora? Dá para votar agora? Fez 220 mil votos. O homem mais votado do estado. A igreja precisa ocupar sua posição. O subprefeito daqui disse: eu não vou na igreja porque eu sou espírita. Eu não entro na igreja. Aí eu mandei dizer a ele: fala para ele que se ele não vier aqui, eu não vou lá. Primeiro ele vem aqui. Eu sou autoridade aqui na região. Ele vem aqui. Se ele não vier, eu não vou no gabinete dele. E ele disse: lá eu não vou. Então tá bom. Quando o governador veio, ele veio, encostou no governador e foi na minha sala no vácuo do. Aí eu falei: ô prefeito, que agora é chamado prefeito, né? Você não me atende, hein, rapaz? Você não, pastor, eu vou te atender. Você não me atende. Me atende, prefeito. O governador falou para ele: atende o pastor, rapaz. Atende o pastor. Ele não botou fé. Eu falei com os camaradas aí, falei: quero esse homem fora daqui. Fora daqui. Ele ficou 90 dias na cadeira. Não falo isso com orgulho não, mas a autoridade, a igreja tem que marcar. Em Morato teve uma prefeita que falou: e aí, pastor, já comprei todo mundo, o senhor vem ou não vem? Se a senhora comprou todo mundo, não precisa de mim. Está resolvido. Chegou na eleição, nós votamos no outro e o outro ganhou e acabou e pronto. Acabou com a graça dela. É assim que funciona. Política bem feita. Não é política de corrupção, não. E amém. Amém?